Bem-vindos. E temos a família do Jorge, que veio do Equador para visitar a Colômbia, que veio. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Para ver, era um grande prazer ter os padres de hermano Jorge acá. Que Deus lhe bendiga. Deu para entender vocês? Espero que eles tenham. Meu portunhol é mais uma das coisas ruins que eu tenho na vida. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre coisas pequenas em tempo de grandeza. Nós vivemos numa época em que as pessoas admiram tudo que é grande. E só os grandes têm valor. Quando você pensa, por exemplo, em mim, no Mauro, fala, nossa, tão pequenininho, não é pintor de rodapé. Você não imagina com o Lawrence, não é? Uma pessoa grande e espetacular. Mas a tendência do ser humano é valorizar as grandes coisas. É uma tendência em diminuir o valor das coisas pequenas. Por exemplo, é o elefante e não o ratinho que chama a atenção. Sempre achamos que numa história ele aparece primeiro, porque ele é o grandão. E a gente vê isso em termos até de religião. Eu tenho deparado com pessoas que citam como exemplo algumas denominações que têm milhares de pessoas. Como se por ter milhares de pessoas, só eles estivessem certos. Os outros pequenos não têm valor. Mas o ser humano sempre foi assim. Sempre valorizou coisas grandes. A Torre de Babel, as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes. Você lembra, na Bíblia fala da Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre para chegar no céu, para que o seu nome ficasse conhecido no mundo todo. A ideia deles era que qualquer parte do mundo que você olhasse, você ia ver a Torre de Babel, como se fosse uma coisa muito grandiosa. Mas Deus confundiu a língua deles. E graças à Torre de Babel, hoje nós temos dificuldades de conversar com os irmãos de outros idiomas. Antes da Torre de Babel falava-se só português. Hoje em dia tem muitos idiomas. Não sei com certeza. Alguns estudiosos dizem que a língua era hebraica, derivada do Éber, que era uma das pessoas mais antigas da humanidade. Por isso, hebraico, Éber. Falei português brincando, né? E também as pirâmides do Egito, os faraós construíram aqueles enormes monumentos para serem sepultados. O Colosso de Rhodes, por exemplo, que foi construído 280 anos antes de Cristo, tinha mais de 35 metros de altura. E uma vez foi destruído, bem antes da vinda de Cristo, foi destruído por um abalo sísmico que houve na face da terra. O tamanho sempre prendeu a atenção e o coração dos homens. Grandes edifícios são construídos. Você viaja pelo mundo e você vê, eles gostam de fazer prédios enormes. E isto é o que tem atraído o interesse da humanidade, pensando sempre no valor das grandes coisas. Mas eu gostaria que nós hoje pensássemos um pouco no valor das pequenas coisas. Tem coisas pequenas que têm muito significado. Por exemplo, um pequeno interruptor, um chip no seu celular, pode ter muita importância. Muita importância. Alguém aqui já ouviu falar de Helen Keller? Já, não é? Quem já ouviu, levanta a mão. Ah, bom, aí tem 2, 3 pessoas que só Diderot e nós, né? Então, Helen Keller
foi uma pessoa que tinha muitas limitações. Ela era cega, ela não podia ouvir, consequentemente não conseguia falar, mas ela conseguiu superar essas dificuldades e ela se tornou uma verdadeira heroína da fé. Divulgou o evangelho em várias partes do mundo. E olha uma frase escrita por ela: 1 milhão de coisinhas que passam em nossas mãos, as pequenas oportunidades que cada dia nos traz, o Criador nos permite usar ou abusar e continua seu caminho silenciosamente. Ela disse que conseguiu aproveitar muito da vida graças às pequeninas coisas que ela pôde observar através do tato, através da sua experiência de uma pessoa com dificuldades auditivas. Quando você vê uma ponte enorme, você fala, que coisa maravilhosa, uma ponte pêncil. É só que a gente não vê aqueles fiozinhos de arame que compõem os cabos que sustentam aquela ponte maravilhosa. São pequeninos fios de arame. Se não fosse aquilo, a ponte não estaria sustentada. A fé também é formada através de pequenas revelações da Bíblia. São pequenas coisas nas Escrituras que nos estimulam a fé, que nos levam a um contato com o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Uma pequena coisa, só você ouvir a palavra de Deus e pode estimular a fé na sua vida. Outra passagem que pode ser usada para falar sobre a importância das coisas pequenas, acha-se em Provérbios, capítulo 30, versículo 24 ao 28. O autor de Provérbios, provavelmente Salomão, ele diz: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, o povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E o geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios reais. O ser humano, talentoso e sofisticado, ainda tem muito a aprender com as criaturas mais humildes da terra. Formiga, esses são os animais mencionados naquele versículo. A formiga, o gafanhoto, a lagartixa e um ratinho, que é chamado de arganazes. Pequenos animais, mas sobrevivem e têm lições a ensinar para os habitantes da terra. Ainda sobre o nosso assunto de hoje, veja essa passagem em Zacarias, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 6. Pois ele diz: quem despreza o dia dos humildes começos? Às vezes você levanta e parece ser mais um dia comum, um dia que parece que normal, que não vai haver nada, e aquele pode ser um grande dia na sua vida. E ainda, o versículo 6 desse mesmo capítulo diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é muito significativa, que às vezes nós esperamos que as coisas podem ser vencidas através da força, de grande persuasão, através da grandiosidade, mas não é nem pela força, nem pelo poder, mas é pelo Espírito do Senhor, que é o verdadeiro poder. Nos últimos 30 anos, eu tenho trabalhado com casais, e tenho observado que muitas famílias se dissolvem porque menosprezam pequenas coisas na relação diária.
Muitas famílias são destruídas porque as pequeninas coisas do dia a dia vão sendo negligenciadas. Os casais não trabalham com aquelas pequeninas coisas que poderiam ser resolvidas. E no fim, aquilo vai avolumando, e acaba rompendo uma relação que deveria ser eterna. Em dias quando o tamanho, o peso, a força e os números parecem determinar o sucesso de tudo, é bom lembrar que no cômputo final não será pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus, que as grandes questões serão resolvidas. Tem muita coisa que só mesmo Deus pode resolver. Basta que confiemos nele, basta que nos entreguemos a ele. Uma passagem que dá ênfase às coisas pequenas foi essa citação do próprio Jesus Cristo, em Mateus 13, 31 e 32. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Jesus aqui estava fazendo uma ilustração para mostrar como seria a igreja, que é chamada o reino dos céus, na própria linguagem dele. Ele diz, olha, é uma pequena semente. A igreja começou lá em Jerusalém, com 12 pessoas, com 12 apóstolos. E cresceu, e cresceu, e cresceu. E hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Não desprezemos as coisas pequenas. Não menosprezemos aquilo que parece insignificante. Porque, apesar de estarmos num dia de grandeza, que a nossa época é de grandeza, por toda a parte que a gente vê a multidões, como eu falei, algumas pessoas dizem, olha, eu vi aquela igreja com milhares de pessoas, um prédio com milhares de seguidores, como se isso fosse a grandiosidade da religião. Por exemplo, num jogo de futebol, facilmente pode-se alcançar 100 mil pessoas. E quando se fala em televisão, são milhões de pessoas que assistem à televisão. E agora, na internet, são bilhões de pessoas no mundo inteiro olhando a internet. E aí, o Brasil, por exemplo, que já passou dos 200 milhões de habitantes, a população mundial alcançou 7,6 bilhões de habitantes. Você já pensou? Que multidão enorme! Eu sou apenas um grãozinho de areia nessa multidão toda. E parece que uma pessoa não tem importância alguma. Diante de toda essa grandiosidade, que importância você tem? Que importância eu tenho? O ser humano pode perguntar, será que se eu fizer o bem ou o mal, serão percebidos? Tanta gente, tanta multidão, será que aquilo que eu faço é tão importante? Lembre-se de Noé, com apenas 8 pessoas no seu barco. Ele salvou a raça humana, salvou toda a raça humana. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, se tivessem 10 justos, elas seriam preservadas. Deus falou, se tiver 10 pessoas justas nessa cidade, ela não será destruída. Deus usa coisas pequenas. Não se sinta inferiorizado. Não se sinta diminuído. Porque Deus valoriza as coisas pequenas e as pessoas que parecem insignificantes. O corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células. Você já pensou
10 trilhões de células. Cada uma dessas células contém 46 pares de cromossomos. E é nos genes que se encontram as milhares de causas determinantes da nossa natureza. É nos genes que se determinam a cor da pele, o tamanho do corpo e até mesmo o grau de inteligência de uma pessoa. Você consegue ver um gene? De maneira nenhuma, tem que ser com microscópio ultrapotente. Mas aquele gene é importante, porque é ele que vai determinar as características de uma pessoa. Estas partículas são importantes no padrão de nossas vidas. Por isso, não menosprezemos as pequenas coisas. Davi é um outro exemplo. O Davi, aquele pastorzinho que vivia lá em Israel, um simples pastorzinho que se tornou o maior de todos os reis de Israel. Primeiro Israel escolheu um rei que era bonito, que era forte, que era vistoso, e não deu certo, foi o rei Saul. E aí foram escolher um outro e pegaram um pastorzinho pobre, sem valor, pequeno. E foi dito na ocasião, em 1 Samuel 16:7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não julgue ninguém pela aparência. Deus não faz isso. Deus olha dentro das pessoas. Deus valoriza cada um. Jesus Cristo escolheu seus apóstolos e eram homens comuns do povo. Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele poderia ter escolhido os governadores romanos, ele poderia ter escolhido os príncipes entre os judeus, mas não, ele escolheu homens simples, pescadores, coletores de impostos, ele escolheu pessoas, agricultores, pessoas bem simples. Em Atos capítulo 4, diz que eles eram iletrados e incultos. Ele não escolheu homens com grande sabedoria na sua época. Pelo contrário, ele escolheu pessoas que eram até analfabetos. Esses homens, muito pobres, se tornaram grandes líderes que ajudaram no estabelecimento da igreja. Graças a esses homens é que a igreja se tornou no que é. Graças a esses homens que nós temos o Novo Testamento escrito. Cristo deu muita atenção às pessoas desprezadas. Não se sinta mal quando você percebe que alguém está te desprezando. Não fique abatido. Você tem valor para Deus. Deus tem cuidado até das pessoas mais desprezíveis. A alma do homem mais simples vale mais do que toda a riqueza do mundo. Que Deus ama a todos, e principalmente aquele que é desprezado. Conclusão: a decisão mais importante na vida de uma pessoa é quando ela aceita Cristo. Uma coisa tão simples, tão fácil, mas acaba se tornando a maior decisão na vida de uma pessoa. Nós somos importantes à vista de Deus. A vida cristã é a melhor e a mais feliz nesta e na outra vida. Portanto, você nem pode imaginar filosofias, ideias e certas proposições para a felicidade. Nada supera a vida cristã, que é a mais importante. A diferença entre a vida e a morte é uma batida no coração. Quando para um coração, né, Jorge? Para tudo. E às vezes
nem com desfibrilador resolve. É uma coisa pequena, mas é que pode salvar uma vida. Ainda que estejamos gozando de uma boa saúde, estamos a um passo do túmulo, sabe? Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, não sabemos o que pode acontecer daqui a uma hora. A nossa vida está no limite. E eu pergunto, como é que está a sua fé? Como é que você tem se comportado diante de Deus? Sem fé, não dá para agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como está a sua fé? Você tem fé em Deus? Você acredita? Você já foi batizado em Cristo? Parece uma coisa tão simples, mas o batismo é importantíssimo. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3:21, o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja bem o que ele fala: o batismo também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo salva. Algumas pessoas dizem, mas o batismo é um banho, é um mergulho. Quem salva é Jesus, não é o batismo. Não é? Jesus mandou batizar. E ele está dizendo aqui que o que salva é o batismo por meio da ressurreição de Jesus Cristo, porque o batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Então, não é se você entrar aqui no batistério sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, não passa de um banho. Mas se você entra, como ele diz lá, com a indagação de uma boa consciência, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, aí o batismo salva. Ou melhor, Cristo salva através do batismo. Você já foi batizado? Você tem pensado nisso? Uma necessidade que nós temos que obedecer. É um mandamento. Todas as coisas, mesmo que muito pequenas, têm muito valor, porque fazem parte do plano e das exigências de Deus. Portanto, não negligenciemos a fé, o batismo, não negligenciemos a nossa vida dedicada a Cristo. Não nos atrevamos a deixar de lado nenhum preceito do Senhor. Zacarias 4, 6 e 10. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quem despreza o dia das pequenas coisas? Por isso, irmãos, cheguemos-nos cada vez mais a Deus. Eu quero terminar aqui com esse convite, com esse apelo. Vamos nos achegar cada vez mais a Deus. Que Deus te abençoe nesse propósito, nesse objetivo.